Aliás, Denis não, a Sara. Ô, Sara, como é que tá a seca lá na terra do Denis? Fala pra nós. Ah, pois então. A seca é o seguinte: a seca que acontece no Nordeste brasileiro não é uma novidade, mas à medida que o tempo passa, as cenas registradas na região são mais impactantes. Ao norte, a Amazônia também tem sofrido com o aumento da temperatura do Atlântico e as intervenções humanas. Denis, dê o seu testemunho. Bom, atualmente a gente tem vivido aqui um negócio assim completamente diferente, sabe, dos outros anos. A seca desse ano sempre tem uma seca do Rio e isso é comum, só que o nível da seca desse ano assim não tem precedente, sabe? É uma mortandade de peixe, de boto, de tudo, né? Aqui para chegar na minha cidade, por exemplo, a gente atravessa de balsa. E a balsa, semana passada agora, interrompeu o trabalho dela porque ela não tinha condição de atravessar o rio porque ela encalhava, Sério? Tava muito entendeu? baixo o rio? Então, tipo assim, muito baixo. O rio tá muito baixo, Caraca. né? Então, cara, a temperatura da água, como ela fica, reduz, ela aumenta a temperatura da água, isso mata boto, isso mata peixe, mata tudo. E além de tudo isso, né, dessa situação de seca, a gente tá convivendo agora com fumaça, cara, porque as cidades aqui, elas estão, uma nuvem de fumaça tá cobrindo a cidade. Essa semana, por exemplo, é o segundo dia da semana em que a gente acorda e que tá aquela. É que você acorda de manhã pensando que é neblina, mas não é. Você sente pelo cheiro que não é. Aí dá meio-dia, você sai aquela fumaça assim na cidade densa. Olha só, pra você ter uma ideia. Na hora que ele fica do lado do fórum, né? Se eu chego aqui no fórum, eu consigo ver o rio. É uma quadra só de distância, um pouco mais de uma quadra de distância, eu consigo ver o rio. Hoje de manhã, eu indo pro fórum aqui, eu passei na rua, eu não conseguia ver o rio. Não conseguia ver o rio, de tanta fumaça que tinha cobrindo. E tinha 100 metros de distância. Eu tenho uma noção, assim, do tanto de fumaça que tinha, né? Isso aqui não é uma peculiaridade da minha cidade aqui, Itaituba. Santarém, Manaus, né? Várias outras cidades dessa região aqui, a gente tá coberto por uma nuvem de fumaça, cara. Tá difícil de respirar. Então bora ver imagens. A seca. Tu tinha mandado, né, uma foto, Denis. Se tu puder pegar ali no Whats também. O Denis tinha mandado uma foto ali da rua dele. Boa, vou pegar. Vamos ver aqui, ó. Seca Caxias, interior do Piauí também. Vamos lá ver. A realidade dos municípios do sul do Piauí vem se agravando por causa da seca. Com as irregularidades na distribuição de chuvas, o aumento das temperaturas máximas e a redução de umidade do ar, esse somatório de fatores fazem com que haja um colapso no abastecimento de água. Principalmente aquelas cidades que estão próximas à região, por exemplo, Marcolândia é uma cidade que necessita de urgência, até pela questão não só da situação de seca, mas pela questão de não ter nas proximidades, por exemplo, um açude ou algo que possa fornecer de imediato água. Então são regiões que têm a dificuldade pela questão da topologia, né, da topografia da região, que dificulta o acesso da população à água. A Defesa Civil já credenciou 400 carros-pipa. Destes, 102 já foram autorizados para começar a operação nos municípios que estão dentro do decreto da seca. Hoje nós temos basicamente 95 municípios que estão com decreto de situação de emergência estadual, inclusive com reconhecimento federal da situação hídrica destes municípios. Nesse processo a gente precisa verificar a documentação, o estado do pipa, porque de fato nós não podemos estar fornecendo água aonde o carro esteja em mais condições de uso, porque a água, como eu bem falei, é para o consumo humano. Então, se a gente deixar que essa água seja levada em um caminhão que não tenha condições, nós vamos estar prejudicando mais ainda uma população que já está fragilizada. Tá aí, além disso, a diversificação faz a área do Piauí parecer Marte, desabafa. Ô, mais fotos aqui, ó, lá do Piauí. Caraca. Ah, o Denis mandou uma foto aqui, ó. Ó lá como é que tá. O Denis mandou uma foto aí pra nós, ó. Ó.
Caraca, a fumaceira da peste mesmo, hein, Denis? Aqui ainda não compartilhou, não. Mas o pessoal tá vendo. Porra, fumaceira braba, hein? Só tá vendo? Pois é, cara. Você vê que tem um prédio que você não consegue ver, que você não consegue enxergar. E isso É aqui, e passa verdade. o dia todo desse Tem um jeito. prédio aqui, ó. Tem um prédio aqui lá no fundo, tá bem apagadinho, ó. Ó. Caraca, fumaceira braba mesmo, hein, velho? Caralho. Tem as de Manaus, cara. Tem vídeos de Manaus que também tá daí pra pior. Tá aí. É. Mas no Piauí, aquela seca lá é bem recorrente, é naquele deserto, tá passando por uma desertificação o sul do Piauí, sabe? Só que tá ficando cada vez pior, assim. Bem triste o que tá acontecendo. E o orçamento secreto não chega pra isso aí? Vamos ver. Refém de carro-pipa esquecido por emendas parlamentares recebe água sem tratamento. Betânia do Piauí, que não possui água tratada nem na zona urbana, não foi beneficiada com recursos de verbas parlamentares. O sol do meio-dia castiga e Maria José dos Remédios, 47 anos, encontra refúgio na sombra de uma algarobeira, a árvore típica do semiárido. Após a manhã de trabalho intenso, a agricultora se permite um momento de descanso depois de almoçar um prato com arroz, feijão e ovo. Moradora da comunidade quilombola do Baixão, zona rural de Betânia do Piauí, 516 quilômetros de Teresina, Maria aguardava o cair do sol para cuidar das bananeiras que plantou ao lado de casa, mas não tem muita esperança. Com o período das chuvas ainda distante, sabe que a produção dificilmente vai vingar. Seu único reservatório de água é uma cisterna que fez com recursos próprios e demandou 380 blocos e 7 sacos de cimentos. Na terceira semana de setembro, o reservatório completava 22 dias vazios, à espera de um caminhão-pipa do Exército que viria apenas em outubro. Para suprir a demanda do dia a dia, ela e o marido dependem de uma logística complexa. Vão até um tanque, enchem os tonéis de água e levam para casa em uma carroça, puxada por um burro. Abre aspas, é um pedacinho bom de chão para a gente chegar lá. Não é fácil. Fecha aspas. O município de Betânia do Piauí é uma espécie de oásis às avessas. Encravada em uma das regiões mais carentes do semiárido, a cidade é uma das poucas do estado que não possuem água encanada nem na zona urbana. Seus 6.200 habitantes são reféns dos caminhões-pipas que abastecem as casas com água sem tratamento. São com tamanha insegurança hídrica. Mesmo com tamanha insegurança hídrica, a cidade não foi beneficiada com doações de reservatórios de água por órgãos federais como DINOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco de Paraíba. Nossa amada Codevasf, que foi entregue ao Centrão. Pois é, cara. O cenário reflete o contraste entre as áreas ignoradas e as abastadas em equipamentos de conveniências com a seca, efeito direto do avanço das emendas parlamentares, que empoderam o Congresso com envio de recursos apenas para áreas indicadas por deputados e senadores. A intervenção mais recente na Codevasf na cidade foi uma quadra de esportes, inaugurada em dezembro de 2021. Enquanto isso, a obra de barragem, que está sendo feita por meio de um convênio com o governo federal, está parada e com os repasses suspensos. Imagina jogar uma bola e tomar água suja. Brincadeira, né? Enquanto... Pois é. Por aqui, a única medida que foi aplicada mesmo foi que os pescadores, né, quem vive de pesca artesanal aqui no Rio, está recebendo uma bolsa aí durante um período. Mas, tipo assim, é só eles também, né? Isso impacta mais gente, tudo, né? E aí, no final das contas, foi a única medida. A única coisa que veio foi uma medida assistencialista temporária. Né? E de resto, é isso. E no Brasil, de fato, como a ciência explica a seca histórica da Amazônia? Fenômeno El Niño é aquecimento das águas do Atlântico justificam apenas em parte a crise climática extrema. Setembro, marcado por um inebriante
cheiro de queimada e neblinas ao longo do dia, foi o segundo mês com mais focos de calor na Amazônia, legal, nos últimos 25 anos. Na última segunda-feira, dia 2, os termômetros da capital amazonense chegaram a 39,2 graus, superando um recorde de 3 décadas. 8 estados amazônicos enfrentam agora a mais severa seca dos últimos 40 anos. No Rio Amazonas, o nível de água está descendo cerca de 13 a 14 centímetros diário, considerados abaixo da normalidade conforme o boletim do Serviço Geológico do Brasil. Rios e igarapés desaparecem por toda a parte, transformando por completo a paisagem. O que está acontecendo com a Amazônia? Por que o clima na maior floresta tropical do mundo dá sinais de esgotamento? Se hoje os supercomputadores podem prever com precisão as variações climáticas, por que os alertas dos pesquisadores não foram ouvidos? Para responder essas outras questões, a Amazônia Real procurou cientistas prestigiados da região para explicar como a ciência explica essa seca histórica. Em comum, eles alertam: vai piorar. Abre aspas. A tendência é que vai se agravar, tanto no decorrer do atual evento como na frequência e intensidade de eventos desse tipo no futuro. Explica Felipe Martins Fernside, uma das maiores referências científicas da Amazônia, Prêmio Nobel da Paz com a equipe da IPCC em 2007 e colunista da Amazônia Real, abre aspas. É uma seca anômala e, de fato, só está começando, então ela pode ficar ainda pior, fecha aspas. Atesta Anne Alencar, diretora de ciências do IPAM e coordenadora do MEP Biomas Fogo. Abre aspas, uma mancha na parte leste do Oceano Pacífico Equatorial já está bem quente, ainda mais do que foi durante o El Niño, Godzilla de 2015 e 2016. Esta mancha está alargando, chegando à região central do Pacífico, que é a região que provoca El Niños, dos tipos que aconteceram em 1982 e 1983. Explica Fernside. Esses aquecimentos no Pacífico afetam principalmente a parte norte da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, temos uma mancha de água quente no Atlântico Tropical Norte, o que implica em seca na parte sul da Amazônia, como aconteceu em 2005 e 2010. Um estudo publicado pela Washington Post e pela organização não governamental Carboplan e replicado pela imprensa nacional aponta que Manaus será a cidade mais quente do Brasil em 2050. Daqui a 27 anos, a capital amazonense viverá 258 dos 365 dias de um ano com temperaturas acima dos 30 graus. Manaus ficará atrás somente de Pekanbaru, na Indonésia, que enfrentará 344 dias de calor extremo. Caraca, só 15 dias de frio. Vamos ver mais fumaça? Manaus, capital do Amazonas, está sufocada há vários dias por uma nuvem tóxica causada por incêndios florestais. Os 2 milhões de habitantes são vítimas de queimadas classificadas como criminosas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima nesta sexta-feira. E essa fumaça que está prejudicando a gente, não é? Porque queimada, muita queimada, e o povo não tem consciência, além de queimar o lixo, queimam a floresta e muito animalzinho morrendo. Quer dizer, uma tristeza, realmente uma tristeza. E a gente com dificuldade. Eu mesmo tenho problema de saúde e estou usando máscara porque não tem como respirar com esse ar. E é um ar muito tóxico também, né? De acordo com o World Air Quality Index, a qualidade do ar na cidade está entre as piores do mundo. As autoridades de saúde pedem que a população evite ao máximo a exposição à fumaça nos próximos dias. Vim de Goiânia, especificamente para correr a maratona que aconteceria nesse próximo final de semana, no domingo. Mas essa situação, poder público e organização preferiram cancelar. Questões de saúde, mais importante, então, infelizmente, uma frustração, mas a gente tem que compreender. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Amazonas enfrenta o pior outubro em relação aos focos de incêndio dos últimos 25 anos. Até o momento,
Foram registrados 2.770 focos ativos neste mês, um aumento de 154% em comparação com o mesmo período em 2022. Agora tem uma coisa para dizer aí, ó, que ó, de fato tem muita queimada e tem gente que produz essas queimadas efetivamente para poder renovar pasto. Mas tem gente que é vítima dessas queimadas muitas vezes. Tipo assim, também, eu tenho um processo que a cliente está sendo investigada na Polícia Federal por causa de queimada. E ela me fala bem assim, olha, de fato, teve uma queimada lá, mas algum vizinho queimou e o fogo veio, não tinha como parar, não tem tempo de você fazer um acero e é uma coisa incontrolável. Quando o pasto está muito seco em determinadas situações, sabe? O fogo vem, se você não tem o que Barulho fazer. de incêndio, né? E aí, isso de assim, vários. É muito pasto, entendeu? Muito pasto para gado. E aí, quando chega nesses momentos de muita seca, em que tá tudo, né, uma escassez de água e tudo, qualquer fagulha é um potencial foco. E isso aí se transforma num negócio incontrolável, sabe? Tem na minha cidade lá em Novo Progresso, tem médico que morreu porque não conseguiu sair de um pasto que estava pegando fogo, o fogo pegou ele, entendeu? Caraca, o cara Tipo assim, é um morreu. negócio que não dá de controlar. Ele tava tentando lutar para impedir que o fogo chegasse na propriedade dele. Era um médico, fazendeiro, que tava tentando e faleceu, infelizmente, porque não dá, entendeu? Não tem como. Caraca, que fita, velho. E aí, cara, é tipo isso. Tipo isso. Até Infelizmente, não. eu tinha sobre o Piauí, especificamente o Nordeste, eu tinha pego aqui para ler para vocês. Posso ler rapidinho 2 parágrafos? Pode. É de um trabalho acadêmico de José Bueno Conti, fala a questão climática do Nordeste brasileiro e os processos de desertificação. É de 2005 esse estudo, tá? Eu sei que está um pouquinho defasado, mas ele é interessante, porque ele fala o seguinte, olha só. Só um minuto. Tá de bom. Ai, meu Deus. Ele fala assim: a estrutura fundiária caracterizada pelo predomínio do latifúndio deixa a imensa maioria dos habitantes da zona rural sem alternativas, a não ser o uso de áreas impróprias, sem acesso à água, de solos rasos e facilmente degradáveis, o que concorre para agravar enormemente a situação. A remoção da rala cobertura vegetal natural, a fim de obter combustível para uso doméstico e consumo em pequenas indústrias, as atividades mineradoras, especialmente no Rio Grande do Norte e no Piauí, e outras formas de retirada dos recursos foram e continuam sendo muito danosas para o ambiente. Essas formas predatórias de relação com o meio produziram vastas áreas quase desérticas, com produtividade biológica reduzida a níveis mínimos desde o Ceará até a Bahia, conforme procuramos demonstrar. Os elevados valores dos coeficientes de variação interanual de precipitação confirmaram o caráter climaticamente transicional da região, que os estudiosos designam como efeito de borda, presente nas áreas marginais dos desertos e nos domínios semiáridos em geral. Não seria incorreto afirmar que o avanço da desertificação está em relação direta com o grau de desenvolvimento econômico. Segundo a estimativa do PNUMA, 86% das terras secas produtivas da África estão afetadas pela desertificação. Aí estão alguns dos países mais pobres do mundo, tais como Senegal, Sudão, Mali, Chad e Etiópia, cujos valores de PIB por habitante são, respectivamente, 720, 400, 880, 220 e 120 dólares. Por outro lado, a Austrália, cujo PNB é de 16.500 dólares,
tem apenas 22% de suas terras produtivas atingidas pela desertificação. Ele dá esse panorama humano, né, em cima do que vem degradando aquela área. Esse professor é um professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tá? Caraca. Gente, agora eu queria colocar para vocês aqui uma coisa que aconteceu também, que é o seguinte, né? Muitas pessoas achavam, inclusive cientistas achavam, que populações megalíticas, eles não se desenvolveram na Amazônia, que eles migravam e que aqui simplesmente se faziam ocas e tudo, estrutura de palha, estrutura de madeira, de árvore e tudo, né? E aí houve essa seca agora. Houve essa seca agora e o Amazonas ele desceu a níveis assim que jamais vistos assim em tempos recentes. E aí, cara, desenterrou coisas que são estruturas megalíticas, que agora estão sendo pesquisadas por pesquisadores sérios e tudo. Eu joguei no grupo lá um vídeo do TikTok, que a população agora está indo ver o que tem no rio que secou, entendeu? E aí tem lá lugares assim que você vê, claramente, isso aqui são coisas de pedra construída por humanos primitivos, humanos há sei lá quantos mil anos atrás e tudo, né? E isso quebra o mito de que não existiam povos megalíticos morando na Amazônia, né? Que só existia lá, Stonehenge lá na Inglaterra, né? Que só existia e tal. Então, Vamos ver esse vídeo aí? Bora ver? Poxa, apertei o botão errado, foi mal. Bora ver? Bora ver. Esse local tem muito segredo ainda ocultos. Olha isso aqui, parece ruínas, cara. Isso aqui não é natural, tá? Isso aqui não é natural. Isso aqui foi uma construção muito bem feita, por sinal. Olha só. Tá mais que uma pirâmide, ó. Olha que coisa linda. Olha como são perfeitamente encavaladas uma em cima da outra. Olha, na linha e no esquadro, tá? Ensinar aí os pedreiros de hoje aí que não sabem fazer. Olha isso. Essas pedras não são normais, elas são cortadas e esquadrejadas. Aqui alguma coisa importante era. Caralho, aí Ratabaná é real, então. Por essa ninguém esperava, hein? desce aí, ó, Ratanabá. Rapaz, Ratanabá. velho. Mas ele não disse que podiam ser fortes da época já Sei da lá. colonização? Então, eu vi que tem pesquisadores aí vendo, porque na verdade isso aí é muito adentro no leito do rio, né? Então é muito para dentro do leito do rio. Porque só agora foi feito. Por exemplo, as regiões aqui, Santarém, Itaituba e tudo, os fortes portugueses, eles estão aqui, a gente consegue visitar, tá ligado? Que tava aqui. Os caras não vão fazer no meio do rio, vão fazer nos lugares onde são altos para poder ter visibilidade, né? Por exemplo, lá em Santarém tem um forte lá, que é em cima do rio, o Mirante. Hoje em dia é o Mirante, né? Que você consegue ver a cidade toda de lá. Então, não vai ser esse lugar que os caras vão escolher. Isso aí, eu não acredito que são estruturas dos portugueses, né? Não acredito. Senão teria pelo menos um registro disso. Aí tem pesquisadores que agora estão averiguando, né, da Universidade Federal ali do Amazonas, para tentar datar, para tentar verificar e, sei lá, saber a origem, ou pelo menos quanto tempo. Boa. Comentários. O presidente Lula Comentário.